Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre a origem da civilização. Antes das grandes nações, antes dos impérios, antes mesmo da ideia de história como a conhecemos, existia um conjunto de cidades que mudou para sempre o destino da humanidade. Há mais de 5.000 anos, entre dois rios aparentemente comuns, surgiu uma sociedade tão avançada que ainda hoje seguimos regras criadas por ela, muitas vezes sem perceber. Não estamos falando apenas de progresso, estamos falando de um modelo, um código, uma estrutura que talvez nunca tenhamos deixado para trás. Na antiga Mesopotâmia, na região onde hoje fica o sul do Iraque, o ser humano deixou de apenas sobreviver e passou a organizar o mundo ao seu redor. Ali nasceram cidades como Uruk, Ur, Lagash e Nippur. Elas não formavam um país único, mas funcionavam como centros de poder independentes, verdadeiras cidades-estado. Cada uma tinha suas próprias leis, seus próprios governantes e, mais importante, seu próprio Deus protetor. A religião não era separada da política, da economia ou da vida cotidiana. Tudo girava em torno de uma ordem superior, uma hierarquia que começava no céu e descia até o mais simples trabalhador da terra. Essas cidades dominaram a escrita quando o resto do mundo ainda dependia apenas da memória e da tradição oral. A escrita cuneiforme nasceu como uma forma prática de registrar colheitas, impostos e trocas comerciais, mas rapidamente se tornou um instrumento de poder. Quem controlava a escrita controlava a história, a lei e a verdade. Foi ali que surgiram os primeiros códigos legais, as primeiras burocracias e a ideia de que a vida humana podia ser organizada, medida e registrada. A agricultura deixou de ser apenas um esforço coletivo instintivo e se transformou em um sistema complexo de irrigação. Os sumérios desviaram rios, construíram canais e aprenderam a controlar a água, algo essencial em uma região de cheias imprevisíveis. A comida deixou de depender apenas da sorte. A partir desse controle, surgiu o excedente. E com o excedente, surgiram as classes sociais. Nem todos precisavam mais plantar. Alguns passaram a governar, outros a escrever, outros a interpretar os deuses. A matemática que usamos hoje para contar o tempo também vem desse período. 60 segundos, 60 minutos, 12 meses, divisões precisas do céu e da terra. Nada disso é aleatório, é herança direta dessa civilização antiga. A forma como organizamos o dia, o trabalho e até o descanso segue um padrão estabelecido há milênios. A pergunta é, por que esse padrão sobreviveu por tanto tempo? Mas o verdadeiro enigma da Suméria não está apenas em suas invenções materiais, está em sua visão de mundo. Os sumérios acreditavam que o universo era governado por seres poderosos conhecidos como Anunnaki. O nome pode ser traduzido como aqueles que vieram do céu ou descendentes do céu. Para eles, esses seres não eram simbólicos no sentido moderno. Eram reais, ativos e decisivos. Eles criaram o mundo, estabeleceram as leis da natureza e determinaram o destino da humanidade. Cada aspecto da vida era supervisionado por essas entidades: o céu, a terra, as águas, o vento, a fertilidade, a guerra, o amor, a sabedoria, nada estava fora do alcance deles. Enlil representava a autoridade, o poder e o comando. Enki era a inteligência, o conhecimento e a criação. Inanna reunia amor e guerra em uma única figura, mostrando que os opostos podiam coexistir. An era o céu, o princípio supremo. Esses deuses não eram perfeitos, nem distantes. Brigavam entre si, discordavam, tomavam decisões que afetavam diretamente os humanos. E é aqui que a narrativa se torna desconfortável. Em vários mitos sumérios, os humanos não surgem por acaso nem por puro amor divino. Eles são criados com um propósito específico: trabalhar, servir, manter a ordem estabelecida pelos deuses. Em algumas histórias, os próprios deuses menores se cansam de trabalhar e decidem criar o ser humano para assumir essa função. O homem nasce como força de trabalho, como peça funcional dentro de um sistema maior. Durante séculos, essa ideia foi tratada apenas como mitologia, histórias antigas, simbólicas, reflexos de uma sociedade primitiva tentando explicar o mundo.
Mas e se essas narrativas revelarem algo mais profundo? Não no sentido literal de deuses descendo do céu, mas no modelo de organização que elas apresentam. Uma estrutura onde poucos detêm o poder, o conhecimento e a autoridade, enquanto muitos trabalham, produzem e obedecem. Um sistema legitimado por uma ordem superior, seja ela divina, moral ou ideológica. Esse modelo não morreu com a Suméria. Ao contrário, ele se espalhou. Babilônios, assírios e outras civilizações herdaram e adaptaram essas ideias. Mitos sumérios reaparecem em culturas posteriores, inclusive em textos religiosos que ainda hoje influenciam bilhões de pessoas. O dilúvio, por exemplo, aparece primeiro em tábuas sumérias, muito antes de ser conhecido em outras tradições. A ideia de um castigo divino, de um escolhido, de uma humanidade julgada por forças superiores, já estava lá. Nenhuma outra civilização antiga criou, do zero, um sistema tão completo em tão pouco tempo. Escrita, leis, religião, economia, astronomia e organização social surgiram quase simultaneamente. Isso intriga pesquisadores até hoje. Como um povo com tecnologia limitada conseguiu estruturar algo tão duradouro? A resposta tradicional fala em necessidade, engenhosidade humana e adaptação ao ambiente. Mas talvez isso não explique tudo. O que realmente permanece não são apenas as construções de barro ou as tábuas de argila. O que permanece é a lógica, a ideia de que o mundo precisa de uma hierarquia rígida, de que o tempo deve ser controlado, de que o trabalho define o valor do ser humano, de que existe uma autoridade superior que justifica as regras. Esse é o verdadeiro código sumério. Hoje não falamos mais em deuses que decidem o destino humano, mas falamos em sistemas, economia, leis, estados, instituições. O discurso mudou, mas a estrutura é assustadoramente semelhante. Ainda organizamos a vida em torno do trabalho. Ainda medimos o tempo com a mesma base criada há 5.000 anos. Ainda aceitamos regras impostas por autoridades distantes, muitas vezes sem questionar sua origem. Alguns dizem que a ciência explica tudo e que não há mistério algum. Outros acreditam que há verdades escondidas, omitidas ou simplificadas demais. Teorias modernas reinterpretam os Anunnaki como seres extraterrestres, visitantes de outro mundo que teriam interferido no desenvolvimento humano. Essas ideias não são aceitas pela academia e não aparecem nos textos originais da forma como são divulgadas hoje. Mas o sucesso dessas teorias revela algo importante: um desconforto coletivo. Uma sensação de que falta uma peça no quebra-cabeça da nossa própria história. Talvez a pergunta não seja se os Anunnaki eram alienígenas ou deuses literais. Talvez a pergunta seja: por que aceitamos, por tanto tempo, uma estrutura que nos coloca como engrenagens? Por que repetimos modelos tão antigos acreditando que são naturais? Por que seguimos códigos que não lembramos quem escreveu? A Suméria não é apenas o início da civilização. Ela é o início de uma forma específica de civilização. Um molde que atravessou milênios, se adaptou, mudou de nome, mas nunca desapareceu. Um código esquecido, mas ainda ativo. Um legado que molda como pensamos, trabalhamos, obedecemos e até sonhamos. Ao olhar para essas histórias antigas, não estamos apenas estudando o passado. Estamos olhando para um espelho que reflete quem somos hoje e levanta uma questão incômoda. Somos realmente livres ou apenas herdeiros de um sistema criado há 5.000 anos? Agora a reflexão está em suas mãos. Essas narrativas são apenas mitos antigos reinterpretados pelo tempo ou carregam verdades profundas sobre a origem do poder e do controle na sociedade humana? As teorias modernas sobre os Anunnaki são pura especulação ou tentativas de preencher lacunas que ainda incomodam? Deixe sua opinião, questione, investigue e continue explorando, porque talvez o maior segredo da humanidade não esteja no futuro, mas enterrado no começo de tudo.